Certamente que muitos desses delitos não estão catalogados nos estatutos da sociedade humana, entretanto, não passam despercebidos nas leis de Deus que nos exigem, quando na condição de responsáveis, o resgate justo. Tangendo este assunto, lembramo-nos automaticamente de Jesus, perante a multidão e a mulher sofredora, quando afirmou, peremptório, aquele que estiver isento de culpa, atire a primeira pedra. Todos nós, os espíritos vinculados à evolução da Terra, estamos altamente compromissados em matéria de amor e sexo, e, em matéria de amor e sexo irresponsáveis, não podemos estranhar os estudos respeitáveis nesse sentido, porque, um dia, todos seremos chamados a examinar semelhantes realidades, especialmente as que se relacionem conosco, que podem efetivamente ser muito amargas, mas que devem ser ditas. Espírito, Emmanuel. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Momentos de Ouro, edição vem. 96. Reconhecerás. Choras em contratempos da vida familiar. Pensa, porém, nos outros que sofrem sem amigos. Recorda os mutilados que precisam de apoio. Medita nos doentes que vagueiam sem teto. Socorre aos que agonizam nas estradas da noite. E reconhecerás quanto já és feliz. Espírito, Emmanuel. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Luz e Vida, edição Gen. 97. Agora, não depois. Nem cedo, nem tarde. O presente é hoje. O passado está no arquivo. O futuro é uma indagação. Faze hoje mesmo o bem a que te determinaste. Se tens alguma dádiva a fazer, entrega isso agora. Se desejas apagar um erro que cometeste, consciente ou inconscientemente, procura sanar essa falha sem delongas. Caso te sintas na obrigação de escrever uma carta, não relegue semelhante dever ao esquecimento. Na hipótese de idealizares algum trabalho de utilidade geral, não retardes o teu esforço para trazê-lo à realização. Se alguém te ofendeu, desculpa e esquece, para que não sigas adiante carregando sombras no coração. Auxilia aos outros, enquanto os dias te favorecem. Faze o bem agora, pois, na maioria dos casos, depois significa fora de tempo, ou tarde demais. Espírito, Emmanuel. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Hora Certa, edição Gen. 98. Caminho marcado. Segue pelo caminho que Jesus te marcou. Perdão, silêncio e paz com serviço constante. Amigos terás muitos, mas, companheiros, raros. Viverás cada dia de solidão e amor. Depois, terás a cruz por salário do bem. Mas, na cruz ouvirás a mensagem de Deus. Espírito, Emmanuel. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Hora Certa, edição Gen. 99. Confia e caminha. A existência na Terra é comparável a uma viagem de aperfeiçoamento, na qual necessitas seguir adiante, ao lado de nossos companheiros da jornada evolutiva. Muitos te desconhecem, no entanto, Deus sabe quem és. Muitos te menosprezam, contudo, Deus não te abandona. Muitos te hostilizam, mas Deus te apoia. Muitos te reprovam, em circunstâncias difíceis, no entanto, Deus te abençoa. Muitos se te afastam da presença, todavia, Deus permanece contigo. À vista de semelhante realidade, sempre que tropeços e provações te apareçam, não te acomodes, à beira da estrada, em algum recanto da inércia. Confia em Deus e caminhe. Espírito, Emmanuel. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Luz e Vida, edição Gen. 100. Deus sabe. Deus conhece, em verdade, todos os sofredores. Não acuses ninguém pela dor que há nas ruas. Não agraves a luta das crianças sem lar. Não faças julgamento de supostos culpados. O que o céu quer saber é o que fazes no bem. Não condenes, ampara, Deus acredita em ti. Espírito, Emmanuel. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Tocando o Barco, edição Ideal. 101. Se quiseres servir.
A lei de causa e efeito terá ajustado aos teus momentos de agora problemas difíceis de resolver, incluindo provações que te acabrunham a alma. No entanto, se quiseres servir a benefício dos outros, a misericórdia divina interferirá no campo da divina justiça, em teu favor, e conseguirás sem dificuldade renovar o próprio caminho. Por injunções da tarefa que desempenhas, adversários gratuitos te impõem duros reveses, promovendo discórdia e incompreensão em torno das responsabilidades que te marcam as horas. Mas, se quiseres servir, a breve tempo transformarás a aversão em simpatia, angariando novos amigos para a esfera de tua causa. Estorvos à realização de teus ideais te afligirão a senda, contudo, se quiseres servir, atrairás braços inúmeros que estarão contigo, sintonizados no esforço das obras. Sofres a influência obsessiva da parte de inimigos desencanados a te inibirem os movimentos, como se grilhões invisíveis te barrassem os passos. Todavia, se quiseres servir, nisso empenhando vontade e decisão, para logo, terás o convertido desafeto em cooperação, criando atmosfera de paz e amor, ao redor de teus dias. O quadro de tuas obrigações te parece duvidoso, com vistas à possível execução dos deveres que a vida te designa no erguimento do bem, fornecendo a impressão de iminente insucesso. Entretanto, se quiseres servir, colherás novos contingentes de auxílio e verás frutecer em triunfo as flores que te pendem dos projetos edificantes. Jamais desanimes. Obstáculo é agente renovador, acumulando a riqueza da experiência. Trabalho digno é cimento espiritual da construção da felicidade. O que hoje é sombra e perturbação, amanhã pode ser luz e esclarecimento, segurança e harmonia. Mas para que isso aconteça por demonstração da força divina em nossa fraqueza humana, é necessário olvidar a nós mesmos, procurando servir. Espírito, Emmanuel. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Hoje, edição CEO. 102. Aborto delituoso. Comovemo-nos, habitualmente, diante das grandes tragédias que agitam a opinião. Homicídios que convulsionam a imprensa e mobilizam largas equipes policiais. Furtos espetaculares que inspiram vastas medidas de vigilância. Assassínios, conflitos, ludíbrios e assaltos de todo jaz criam a guerra de nervos, em toda parte, e, para coibir semelhantes fecundações de ignorância e delinquência, erguem-se cárceres e fundem-se algemas, organiza-se o trabalho forçado e em algumas nações a própria lapidação de infelizes é praticada na rua, sem qualquer laivo de compaixão. Todavia, um crime existe mais doloroso, pela volúpia de crueldade com que é praticado, no silêncio do santuário doméstico ou no regaço da natureza. Crime estarrecedor, porque a vítima não tem voz para suplicar piedade e nem braços robustos com que se confia aos movimentos da reação. Referimos-nos ao aborto delituoso, em que pais inconscientes determinam a morte dos próprios filhos, asfixiando-lhes a existência, antes que possam sorrir para a bênção da luz. Homens da terra, e sobretudo vós, corações maternos chamados exaltação do amor e da vida, abstende-vos de semelhante ação que vos desequilibra a alma e entenebrece o caminho. Fugi do satânico propósito de sufocar os rebentos do próprio seio, porque os anjos tenros que rechaçais são mensageiros da providência, assomando no lar em vosso próprio socorro, e, se não a legislação humana que vos assinale a torpitude do infanticídio, nos recintos familiares ou na sombra da noite, os olhos divinos de nosso Pai vos contemplam do céu, chamando-vos, em silêncio, às provas do reajuste, a fim de que se vos expurgue da consciência a falta indesculpável que perpetrastes. Espírito, Emmanuel. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Religião dos Espíritos, edição FEB. 103. No domínio das provas. Imaginemos um pai que, a pretexto de amor, decidisse furtar um filho querido de toda a relação com os reveses do mundo. Semelhante rebento de tal devoção afetiva seria mantido em sistema de sessão. Para evitar acidentes climáticos inevitáveis, descansaria exclusivamente na estufa, durante a fase de berço e,
posto a cavaleiro de perigos e vicissitudes, mal terminada a infância, encerrar-se-ia numa cidadela inexpugnável, onde somente prevalecesse a ternura paterna, a empolgá-lo de mimos. Não frequentaria qualquer educandário, a fim de não aturar professores austeros ou sofrer a influência de colegas que não lhe respirassem o mesmo nível. Alfabetizado, assim no reduto doméstico, apreciaria unicamente os assuntos e heróis de ficção que o genitor lhe escolhesse. Isolar-se-ia de todo o contato humano para não arrostar problemas e desconheceria todo o noticiário ambiente para não recolher informações que desfigurassem a suavidade interior. Candura inviolável e ignorância completa. Santa inocência e inaptidão absoluta. Chega, porém, o dia em que o progenitor, naturalmente vinculando a interesses outros, se ausenta compulsoriamente do lar e, tangido pela necessidade, o moço é obrigado a entrar na corrente da vida comum. Homem feito, sofre o conflito da readaptação, que lhe rasga a carne e a alma, para que se lhe recupere o tempo perdido e o filho acaba enxergando insânia e crueldade onde o pai supunha cultivar preservação e carinho. A imagem ilustra claramente a necessidade da encarnação do espírito nos mundos inumeráveis de imensidade cósmica, de maneira que se lhe apurem as qualidades e se lhe institua a responsabilidade na consciência. Dificuldades e lutas semelham materiais didáticos na escola ou andaimes na construção, amealhada a cultura ou levantando o edifício, desaparecem uns e outros. Abençoemos, pois, as disciplinas e as provas com que infinita sabedoria nos acrisolam as forças, enrijendo-nos o caráter. Ingenuidade é predicado encantador na personalidade, mas se o trabalho não a transfigura em tesouro de experiência, laboriosamente adquirido, não passará de flor preciosa a confundir-se no pó da terra, ao primeiro golpe de vento. Espírito, Emmanuel. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro da Esperança, edição Céu. 104, Educação. Educa o terreno e terás o pão farto. Educa a árvore e receberás a bênção da fartura. Educa o minério e obterás a utilidade de alto preço. Educa a argila e plasmarás o vaso nobre. Educa a inteligência e atingirás a sabedoria. Educa as mãos e acentuarás a competência. Educa a palavra e colherás simpatia e cooperação. Educa o pensamento e conquistarás a ti mesmo. Sem o alfabeto anoitece o espírito. Sem o livro falece na cultura. Sem o mérito da lição a vida seria animalidade. Sem a experiência e a abnegação dos que ensinam, o homem não romperia as faixas da infância. Em toda parte, vemos a ação da providência divina, no aprimoramento da alma humana. Aqui é o amor que edifica. Além, é o trabalho que aperfeiçoa. Mais adiante é a dor que regenera. Meus amigos, a terra é a nossa escola milenária e sublime. Jesus é o nosso divino mestre. O Espiritismo, sobretudo, é obra de educação. Façamos da educação com o Cristo, o culto de nossa vida, para que a nossa vida possa educar-se e educar como o Senhor, hoje e sempre. Espírito, Emmanuel. Médium, Francisco Cândido Xavier. Taça de Luz, edição LAC. 105, Eles estão vivos. Ainda quando não reconheças, de pronto, semelhante verdade, eles te veem e te escutam. Quanto possível, segue-te os passos compartilhando-te problemas e aflições. Compadece-te dos que te precederam na grande renovação. Aqueles que viste partir de mãos desfalecentes nas tuas, doando-te os derradeiros pensamentos terrestres, através dos olhos fitos nos teus, não estão mortos. Entraram em novas dimensões de existência, mas prosseguem de coração vinculado ao teu coração. Assinalam-te o afeto e agradecem-te a lembrança, no entanto, quase sempre se escoram em tua fé, buscando em ti a força precisa para a restauração espiritual que demandam. Muitos deles, ainda inadaptados à vida diferente que são compelidos a facear, pedem serenidade em tua coragem e apoio em teu amor. Outros, muitos, jazem mergulhados na bruma da saudade, detidos na sede de reencontro, ante as requisições continuadas dos teus pensamentos de angústia. Outros muitos seguem-te ainda. Aqueles que se despediram de ti, depois de longa existência, abençoando-te a vida,
os que amaste, indicando-lhes o caminho para as esferas superiores, os que levantaste para a luz da esperança e aqueles outros que socorreste um dia, com o ósculo da amizade e da beneficência. Todos te agradecem, estendendo-te os braços no sentido de te auxiliar a transpor as estradas que ainda te cabem percorrer. Auxilia aos entes queridos na espiritualidade, a fim de que te possam auxiliar. Se lhes recorda a presença e o carinho, preenche o vazio que te impuseram a alma, abraçando o trabalho que terão deixado por fazer. Se é voz que lhes reconforte os seres amados ainda na terra, a força que lhes execute o serviço de paz e amor que não terminaram, a luz para aqueles que lhes lastimam a ausência em recantos de sombra, ou o amparo em favor daqueles que desejariam continuar te sustentando no mundo. Compadece-te dos entes queridos que te antecederam na grande libertação. Chora, porque a dor é fonte de energias renovadoras por dentro do coração, mas chora trabalhando e servindo, auxiliando e amando sempre. E deixa que os corações amados, hoje no mais além, te enxuguem as lágrimas, inspirando-te ação e renovação, porque, no futuro, tê-los-ás a todos positivamente contigo nas alegrias do novo despertar. Espírito, Emmanuel. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Caminho de Volta, edição Gen. 106. O espírita na multidão. O espírita cristão, porque busca realmente compreender Jesus e raciocinar no Evangelho, é alguém sob regime de fiscalização permanente. Daí procedem as múltiplas contradições nas críticas que recebe. Habitualmente, se é generoso, a multidão em torno dirá dele, é perdulário. Se economiza, é avarento. Se mantém a disciplina, é ditador. Se não observa condições e horários, é irresponsável. Se diligencia a renovar as normas conhecidas, é revolucionário. Se conserva os padrões de hábito, é inerte. Se usa franqueza, é descaridoso. Se contemporiza, é hipócrita. Se brinca, é irreverente. Se chora, é obsesso. Se comunicativo, é estouvado. Se discreto, é orgulhoso. Se estuda intensivamente, é afetado. Se estuda menos, é ignorante. Se colabora com afinco na assistência social, é santarrão. Se coopera menos na beneficência de ordem material, é preguiçoso. Se revela ardente fervor nas convicções, é fanático. Se analisa, como é necessário, as instruções em andamento, é um séptico. Se trabalha com grande número de pessoas, é demagogo. Se trabalha em ambiente restrito, é insociável. Efetivamente, a multidão é nossa família e nada justificaria qualquer propósito de nos distanciarmos dela, a pretexto de superioridade individual. Somos claramente chamados a servi-la. Com ela e por ela, é que também nos despojaremos das imperfeições que nos marcam a vida. Ainda assim, conquanto amando e abençoando-a, não nos seria lícito esquecer que ela própria, um dia preferiu Barrabás a Jesus, em lamentável engano. Atentos a isso, onde estiveres e como estiveres, coloca-te acima das opiniões humanas, e serve a Jesus servindo a multidão, ofertando à seara do bem o que fores e o que tiveres de melhor. Espírito, Emmanuel. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Renovação e Paz. 107. Obsessão e cura. Alguém, certa feita, indagou de grande filósofo como classificaria o sábio e o ignorante, e o filósofo respondeu afirmando que considerava um e outro como sendo o médico e o doente. No entanto, acrescentamos nós, entre o médico e o doente existe o remédio. Se o enfermo guarda a receita no bolso e foge à instrução indicada, não vale o esforço do clínico ou do cirurgião que dependem estudo e tempo para servi-lo. Que a obsessão é a moléstia da alma não há negar. A criatura desvalida de conhecimento superior rende-se, inerme, à influência aviltante, como planta sem defesa se deixa invadir pela praga destruidora e surgem os dolorosos enigmas orgânicos que, muitas vezes, culminam com a morte. Dispomos, contudo, na doutrina espírita, à luz dos ensinamentos do Cristo, de verdadeira ciência curativa da alma, com recursos próprios à solução de cada processo morboso da mente, removendo o obsessor no obsidiado,
Como agente químico, a intervenção operatória suprime a enfermidade no enfermo, desde que os interessados se submetam aos impositivos do tratamento. Se trazes o problema da obsessão com lucidez bastante para compreender as próprias necessidades, não desconheces que a renovação da companhia espiritual inferior a que te ajustas depende de tua própria renovação. Ouvirás preleções nobres, situando-te os rumos. Recolherás, daqui e dali, conselhos justos e preciosos. Encontrarás, em suma nos princípios espíritas, apontamento certo e exata orientação. Entretanto, como no caso da receita formulada por médico abnegado e importante, em teu favor, a lição do Evangelho, consola e esclarece, encoraja e honra aqueles que a recebem, mas se não for usada não adianta. Espírito, Emmanuel. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Seara dos Médiuns, edição FEB. 108, Oração de Paz. Em tudo que ames Deus te conduza. Com quem vivas Deus te aperfeiçoe. No que saibas, Deus te aproveite. Onde fales Deus te inspire. No que faças Deus te esclareça. Em tudo o que peças, Deus te dê o melhor. Espírito, Emmanuel. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Busque Acharás, edição Ideal. 109, Testemunho Doméstico. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Paulo. Gálatas, 6:10. De certo que o apóstolo Paulo, em nos recomendando carinho especial para com a família da nossa fé, mantinha em vista a obrigação inarredável da assistência imediata aos que convivem conosco. Se não formos úteis e compreensivos, afáveis e devotados, junto de alguns companheiros, como testemunhar a vivência das lições de Jesus, diante da humanidade. Admitimos, porém, à luz da doutrina espírita, que o aviso apostólico se reveste de significação mais profunda. É que, entre os nossos domésticos, estão particularmente os laços de existências passadas, muitos deles reclamando reajuste e limpeza. Na equipe dos familiares do dia a dia formam, comumente, aqueles espíritos que, por força de nossos compromissos do pretérito, nos fiscalizam, criticam, advertem e experimentam. Sempre fácil dar boa impressão a quem não prive intimamente conosco. Num gesto ou numa frase, arrancamos, de improviso, o aplauso ou admiração de quantos nos encontram exclusivamente na paisagem escovada dos atos sociais. Diante dos amigos que se despedem de nós, depois de uma solenidade ou de qualquer encontro formal, nada difícil cairmos desastradamente sob a hipnose de lisonja com que se pretende exagerar as nossas virtudes de superfície. Examinemos, contudo, as nossas conquistas morais, demonstrando-as perante aqueles que nos conhecem os pontos fracos. Não nos iludamos. Façamos o bem a todos, mas provemos, a nós mesmos, se já somos bons, fazendo o bem, a cavaleiro de todos os embaraços, diante daqueles que diariamente nos acompanham a vida, policiando nosso comportamento entre o bem e o mal. Espírito, Emmanuel. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Palavras de Vida Eterna, edição FEB. 110, Luzes do Entardecer. Conserva contigo os companheiros idosos, com a alegria de quem recebeu da vida o honroso encargo de reter, junto do coração, as luzes remanescentes do próprio grupo familiar. Reflete, naqueles que te preservaram existência ainda frágil, nos panos do berço, nos que te equilibraram os passos primeiros, nos que te afagaram os sonhos da meninice e naqueles outros que te auxiliaram a pronunciar o nome de Deus. Já que atravessaram o caminho de muitos janeiros, pensa no heroísmo silencioso com que te ensinam a valorizar os tesouros do tempo, nas dificuldades que terão vencido para serem quem são, no suor que lhes alterou as linhas da face e nas lágrimas que lhes alvejaram os cabelos. E quando, porventura, te mostrem azedume ou desencanto, escuta-lhes a palavra com bondade e paciência. Não estarão, de certo, a ferir-te sim provavelmente algo murmurando contra dolorosas recordações de ofensas recebidas, que trancam no peito,
a fim de não complicarem os dias dos seres que lhes são especialmente queridos. Amo e respeito os companheiros idosos. São eles as vigas que te escoram o teto da experiência, as bases de que hoje te levantas para seres quem és. Auxilia-os, quanto puderes, por quanto é possível que, no dia da existência humana, venhas igualmente a conhecer o brilho e a sombra que assinalam, no mundo, a hora do entardecer. Espírito, Memei. Médium, Francisco Cândido Xavier. 111. Mamãe, fique comigo. Quando fomos buscar o pequeno Betinho para a necessária recuperação espiritual, ele mesmo nos entregou a seguinte carta que endereçara, na véspera, ao coração maternal: querida mãezinha, espero você para ficar comigo. Ontem olhei a chegada dos ônibus até que o último aparecesse. Chorei muito quando vi que você não vinha. Papai viajou e Dona Júlia voltou para a casa dela, depois do lanche. Ao sair, fechou as portas e janelas. Agora estou com medo de ficar sozinho. Tenho sono, mas a cabeça está doendo e a tosse voltou com muita força. Não posso dormir, pensando em você. A casa parece muito grande e qualquer barulho me assusta. Mamãe, por que tanta demora para você voltar? Se eu estivesse crescido, iria procurar você, mas os meninos de Dona Francina me disseram que não devo tomar ônibus sem a companhia de gente grande. Ontem, minha pipa apareceu rasgada e, quando corri para chamar Dona Júlia, cai num poço de lama e feri a cabeça. Hoje, cai 4 vezes, dentro de casa. Não pude ir à escola. Ninguém lavou minha roupa, mas os sapatos eu mesmo engraxei. Estou escrevendo com tanta saudade, que estou com vontade de chorar. Não me deixe sozinho. Venha depressa. Mamãe, fique comigo. Muitos beijos de seu filho. Betinho. Nesta carta, beijamos a ternura de uma criança e, com permissão da querida destinatária, fazemos desta página nossa homenagem ao luminoso Dia das Mães. Espírito, Memei. Médium, Francisco Cândido Xavier. 112. Ao levantar-se. Agradeça a Deus a bênção da vida, pela manhã. Se você não tem o hábito de orar, formule pensamentos de serenidade e otimismo, por alguns momentos, antes de retomar as próprias atividades. Levante-se com calma. Se deve acordar alguém, use bondade e gentileza, reconhecendo que gritaria ou brincadeiras de mau gosto não auxiliam em tempo algum. Guarde para com tudo e para com todos a disposição de cooperar para o bem. Antes de sair para a execução de suas tarefas, lembre-se de que é preciso abençoar a vida para que a vida nos abençoe. Espírito, André Luiz. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Sinal Verde, edição CEO. 113, Culto do Evangelho no Lar. O culto do Evangelho em casa, pelo menos uma vez por semana, ser-vos-á uma fonte de alegrias e bênçãos. Renovemos o contato com os ensinamentos de Jesus, tanto quanto nos seja possível, e não somente o lar que nos acolhe se transformará em celeiro de compreensão e solidariedade, mas também a própria vida se nos fará luminoso o caminho de ascensão à felicidade real. Espírito, Batuíra. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Mais Luz, edição GEM. 114. Experimente hoje. Agradecer a Deus os benefícios da vida e valorizar os recursos do próprio corpo. Trabalhar e servir além do próprio dever, quanto lhe seja possível. Observar, ainda mesmo por instantes, a beleza da paisagem que lhe moldure a presença. Nada reclamar. Comentar unicamente os assuntos edificantes. Refletir nas qualidades nobres de alguma pessoa com a qual os seus sentimentos ainda não se afinem. Falar sem azedume e sem agressividade na voz. Ler algum trecho construtivo. Praticar, pelo menos, uma boa ação, sem contar isso a pessoa alguma. Cultivar tolerância para com a liberdade dos outros sem atrapalhar a ninguém. Atendamos diariamente a semelhante receita de atitude e, em breve tempo, realizaremos a conquista da paz. Espírito, André Luiz. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Busque Acharás, edição Ideal. 115, Lugar do Socorro.
estará você sofrendo desencantos, varando enormes dificuldades, suportando empeços com os quais você não contava. O trabalho em suas mãos, muitas vezes se lhe afigura um fardo difícil de carregar. Falham recursos previstos. Contratempos se seguem uns aos outros. Tribulações de entes amados lhe martelam a resistência. A enfermidade veio ao seu encontro. Entretanto, prossiga agindo e cooperando, em favor dos outros. Não interrompa os seus passos, no serviço do bem, porque justamente na execução dos seus próprios encargos é que os mensageiros de Deus encontrarão os meios de trazerem a você o socorro preciso. Espírito, André Luiz. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Aulas da Vida, edição Ideal. 116. Anotações preventivas. Retome o seu dia, buscando olvidar as ocorrências infelizes da véspera. A casa protegida, habitualmente, promove faxinas pela manhã. Se alguém se lhe fixou na mente como sendo um ponto enfermiço, envolva a imagem desse alguém no bálsamo da prece. Uma chaga no corpo exige recurso cicatrizante. Lance boatos e injúrias ao cesto do esquecimento. A moradia claramente limpa reclama a presença do esgoto. Abstenha-se de entreter assuntos alusivos à delinquência. Ninguém lava as mãos num vaso de lama. Dissipe tentações no calor do trabalho. As aranhas não resistem ao espanador em movimento. Ganhe distância dos ambientes que lhe incitem a uma distorção e ao desequilíbrio. Não se lembraria você de banhar-se num pântano. Evite comentários deprimentes. Você não serviria um bolo envenenado aos amigos. Reguardemos o coração nas fontes do bem, pensemos no bem e procuremos falar e agir para o bem, porque servir ao bem dos outros é a melhor forma de atividade preventiva contra enfermidade e perturbação nos domínios da nossa vida mental. Espírito, André Luiz. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Busque Acharás, edição Ideal. 117. No reino da palavra. Não grite. Conserve a calma. Use a imaginação sem excesso. Fale com inteligência, sem exibição de cultura. Responda serenamente em toda questão difícil. Evite a maledicência. Fuja a comparações, a fim de que seu verbo não venha a ferir. Abstenha-se de todo adjetivo desagradável para pessoas, coisas e circunstâncias. Guarde uma frase sorridente e amiga para toda situação inevitável. Recorde que Jesus legou o Evangelho, exemplificando, mas conversando também. Espírito, André Luiz. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Aulas da Vida, edição Ideal. 118. Decálogo para Médiuns. Capítulo 26. Item 7. Rende culto ao dever. Não há fé construtiva onde falta respeito ao cumprimento das próprias obrigações. 2. Trabalhe espontaneamente. A mediunidade é um arado divino que o óxido da preguiça enferruja e destrói. 3. Não te creias maior ou menor. Como as árvores frutíferas, espalhadas no solo, cada talento mediúnico tem a sua utilidade e a sua expressão. 4. Não esperes recompensas no mundo. As dádivas do Senhor, como sejam o fulgor das estrelas e a carícia da fonte, o lume da prece e a bênção da coragem, não tem preço na terra. 5. Não centralizes a ação. Todos os companheiros são chamados a cooperar, no conjunto das boas obras, a fim de que se elejam a posição de escolhidos para tarefas mais altas. 6. Não te encarceres na dúvida. Tudo bem, muito antes de externar-se por intermédio desse ou daquele intérprete da verdade, procede, originariamente, de Deus. 7. Estuda sempre. À luz do conhecimento armar-te-á o espírito contra as armadilhas da ignorância. 8. Não te irrites. Cultiva a caridade e a brandura, a compreensão e a tolerância, porque os mensageiros do amor encontram dificuldade enorme para se exprimirem com segurança através de um coração conservado em vinagre. 9. Desculpa incessantemente. O ácido da crítica não te piora a realidade, a praga do elogio não te altera o modo justo de ser, e, ainda mesmo que te categorizem a conta de mistificador ou embusteiro, esquece a ofensa com que te espanquem o rosto, e,
guardando o tesouro da consciência limpa, segue adiante, na certeza de que cada criatura percebe a vida do ponto de vista em que se coloca. 10. Não temas perseguidores. Lembra-te da humildade do Cristo e recorda que, ainda ele, anjo em forma de homem, estava cercado de adversários gratuitos e de verdugos cruéis, quando escreveu na cruz, com suor e lágrimas, o divino poema da eterna ressurreição. Espírito, André Luiz. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, O Espírito da Verdade, edição FEB. 119, Remédio de Base. É possível haja você caído em profundo desânimo, por estar sofrendo, a falta de alguém, a incompreensão de amigos, o frio da solidão, o conflito de ideias, acusações indébitas, desajustes no trabalho, dívidas agravadas, prejuízo em negócios, doenças no próprio corpo, moléstias em família, complexos de culpa, reprovações e críticas, sensações de abandono, lutas e desafetos, deserções de entes caros, e obsessões ocultas. Seja qual for, porém, a sua prova em si, erga a própria cabeça, ponha os olhos no alto e retome a tarefa em que deva servir, confiando-se a Deus, porque Deus proverá e em Deus qualquer problema achará a solução. Espírito, André Luiz. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Busque Acharás, edição Ideal. 120. Não estrague o seu dia. A sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos. O seu desânimo não edificará a ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. Não estrague o seu dia. Aprenda, com a sabedoria divina, a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. Espírito, André Luiz. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Agenda Cristã, edição FEB. 121, Diferença. Crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem, e estremecem. Tiago, 2:19. A advertência do apóstolo é de essencial importância no aviso espiritual. Esperar benefícios do céu é atitude comum a todos. Adorar o Senhor pode ser trabalho de justos e injustos. Admitir a existência do governo divino é traço dominante de todas as criaturas. Aceitar o supremo poder é próprio de bons e maus. Tiago foi divinamente inspirado neste versículo, porque suas palavras definem a diferença entre crer em Deus e fazer-lhe a sublime vontade. A inteligência é atributo de todos. A cognição procede da experiência. O ser vivo evolve sempre e quem evolve aprende e conhece. A diferenciação entre o gênio do mal e o gênio do bem permanece na direção do conhecimento. O demônio, como símbolo de maldade, executa os próprios desejos, muitas vezes desvairados e escuros. O anjo identifica-se com os desígnios do Eterno e cumpre-os onde se encontra. Recorda, pois, que não basta a escola religiosa que te filias para que o problema da felicidade pessoal alcance a solução desejada. Adorar o Senhor, esperar e crer nele são atitudes características de toda a gente. O único sinal que te revelará a condição mais nobre estará impresso na ação que desenvolveres na vida, a fim de executar-lhe os desígnios, porque, em verdade, não adianta muito o aperfeiçoamento o ato de acreditar no bem que virá do Senhor e sim a diligência em praticar o bem, hoje, aqui e agora, em seu nome. Espírito, Emmanuel. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Fonte Viva, edição FEB. 122 Trajes de saúde. Obstáculos. Trabalhe sempre. Problemas. Ação discreta. Provações. Aceite-as. Ofensas. Perdoe. Tribulações. Paciência. Mágoas. Esqueça.
discórdias. Pacifique. Males. Persevere no bem. Incompreensões. Entendamos. Fracasso. Recomece. Conflitos no lar. Tolerância. Solidão. Ampare alguém. Dificuldades. Siga adiante. Maledicência. Silêncio. Perturbações. Mais calma. Cansaço. Renove-se. Perigo iminente. Oração. Reclamações. Servir mais. Adversários. Respeite-os. Tempestades na vida. Confie em Deus. Espírito, André Luiz. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Busque Acharás, edição ideal. 123, corte isso. A existência na Terra é comparável a um filme que você está protagonizando. O diretor e o intérprete se conjugam em você mesmo, porque a objetiva da livre escolha jaz em suas mãos, tanto quanto as imagens da película são arquitetadas por seus próprios pensamentos. Atenda aos seus encargos, tão bem quanto lhe seja possível. Muitos episódios e trechos inconvenientes podem ser evitados para que se lhe destaque a excelência do trabalho, lembranças amargas, ideias de vingança, ressentimentos, desilusões, prejuízos e fracassos, doenças e tristezas, irritação e azedume, condenação e queixa, cólera e impaciência, reclamações. Quando qualquer desses lances vier a surgir em seu caminho ou em sua imaginação, corte isso. Converta sombra em luz, na vivência da esperança e do bem. E arrede de você tudo o que lhe possa atisnar a tranquilidade, porque em futuro próximo ou menos próximo, o seu filme estará na tela da verdade e as suas escolhas vão passar. Espírito, André Luiz. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Busque Acharás, edição ideal. 124, Preceitos de Saúde. Guarde o coração em paz, à frente de todas as situações e de todas as coisas. Todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. 2. Apoie-se no dever rigorosamente cumprido. Não há equilíbrio físico sem harmonia espiritual. 3. Cultive o hábito da oração. A prece é a luz na defesa do corpo e da alma. 4. Ocupe o seu tempo disponível com o trabalho proveitoso, sem esquecer o descanso imprescindível ao justo refazimento. A sugestão das trevas chega até nós pela hora vazia. 5. Estude sempre. A renovação das ideias favorece a sábia renovação das células orgânicas. 6. Evite cólera. Enraivecer-se é animalizar-se, caindo nas sombras de baixo nível. 7. Fuja a maledicência. O lodo agitado atinge a quem o revolve. 8. Sempre que possível, respire a longos haustos e não ouvide banho diário, ainda que ligeiro. O ar puro é precioso alimento e a limpeza é simples obrigação. 9. Coma pouco. A criatura sensata come para viver, enquanto a criatura imprudente vive para comer. 10. Use a paciência e o perdão, infatigavelmente. Todos nós temos sido caridosamente tolerados pela bondade divina, milhões de vezes, e conservar o coração no vinagre da intolerância é provocar a própria queda, na morte inútil. Espírito, André Luiz. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, A Ilhas da Vida, edição ideal. 125, O Grande Doador. Ele não era médico e levantou paralíticos e restaurou leprosos, usando o divino poder do amor. Não era advogado e elegeu-se o supremo defensor de todos os injustiçados do mundo. Não possuía fazendas e estabeleceu novo reino na terra. Não improvisava festas e consolou os tristes e reergueu o bom ânimo das almas desesperadas. Não era professor consagrado e fez-se o mestre da evolução e do aprimoramento da humanidade. Não era doutor da lei e criou a universidade sublime do bem para todos os espíritos de boa vontade. Padecendo amarguras, reconfortou a muitos. Tolerando aflições, semeou a fé e a coragem. Ferido, curou as chagas morais do povo. Supliciado, expediu a mensagem do perdão e do amor, em todas as direções. Esquecido pelos mais amados, ensinou a fraternidade e o reconhecimento. Vencido na cruz, revelou a vitória da vida eterna, em plena e gloriosa ressurreição,
renovando os destinos das nações e santificando o caminho dos povos. Ele não era, portanto, rico e engrandeceu os celeiros dos séculos. Quem oferecer, assim, o coração, em homenagem ao divino amor na terra, poderá, desse modo, no exemplo de Jesus, embora anônimo, aflito, apagado ou crucificado, atender à santificada colaboração com Deus, a benefício da humanidade. Espírito, André Luiz. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Antologia Mediúnica da Natal, edição FEB. 126, Fé e Caridade. Fé sem caridade é lâmpada sem o reservatório da força. Caridade sem fé representa a usina sem a lâmpada. Quem confia em Deus e não ajuda aos semelhantes recolhe-se na contemplação improdutiva maneira de peça valiosa, mumificada em museu brilhante. Quem pretende ajudar ao próximo, sem confiança em Deus, condena-se à secura, perdendo o contato com o suprimento de energia divina. A fé constitui nosso patrimônio íntimo de bênçãos. A caridade é o canal que as espalha, enriquecendo-nos o caminho. Uma confere-nos visão, a outra intensifica-nos o crescimento espiritual para a eternidade. Sem a primeira, caminharíamos nas sombras. Sem a segunda, permaneceríamos relegados ao poço escuro do nosso egoísmo destruidor. Jesus foi o protótipo da fé, quando afirmou: "Eu e meu Pai somos um." E o nosso Divino Mestre foi ainda o paradigma da caridade quando nos ensinou: "Amai-vos uns aos outros como eu vos amei." Desse modo, se somos efetivamente os aprendizes do Evangelho redivivo, unamos o ideal superior e a ação edificante, em nossos sentimentos e atos de cada dia, e busquemos fundir numa só luz renovadora a fé e a caridade, em nossos corações, desde hoje. Espírito, Emmanuel. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Escrino de Luz, edição Clarim. 127, Saúde e Equilíbrio. Para garantir saúde e equilíbrio, prometa a você mesmo, colocar-se sob os desígnios de Deus, cada dia, através da oração, e sustentar a consciência tranquila, preservando-se contra ideias de culpa. 2. Dar o melhor de si mesmo no que esteja fazendo. 3. Manter coração e mente, atitude e palavra, atos e modos na inspiração constante do bem. 4. Servir desinteressadamente aos semelhantes, quanto esteja ao alcance de suas forças. 5. Regozijar-se com a felicidade do próximo. 6. Esquecer conversações e opiniões de caráter negativo que haja lido ou escutado. 7. Acrescentar pelo menos um pouco mais de alegria e esperança em toda pessoa com quem estiver em contato. 8. Admirar as qualidades nobres daqueles com quem conviva, estimulando-os a desenvolvê-las. 9. Evitar motivos de queixa, sejam quais forem. 10. Viver trabalhando e estudando, agindo e construindo, no próprio burilamento e na própria corrigenda, de tal modo que não se veja capaz de encontrar as falhas prováveis e os erros possíveis dos outros. Espírito, André Luiz. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Passos da Vida, edição ID. 128, Na Terra. Na Terra, Deus nos concede o corpo, através de pais amigos. Cada um de nós se lhe faz o inquilino temporário, em regime de responsabilidade. Deus nos proporciona a riqueza das horas pela contabilidade do tempo. Cada criatura, em momento oportuno, apresentará um relatório dos próprios dias. Deus nos oferta os laços afetivos pelos princípios da afinidade. Podemos valorizá-los ou não, conforme o nosso próprio arbítrio. Deus nos cede a propriedade, por intermédio das leis organizadas pelos próprios humanos. Daremos conta do usufruto respectivo. Deus nos oferece as sementes pelos recursos da natureza. Plantio e colheita são sempre de nossa escolha. Deus nos confia o dinheiro, através do trabalho ou da generosidade alheia. Somos responsáveis pela aplicação da finança que nos seja acreditada. Deus nos habilita para a eficiência com máquinas diversas, por meio da própria inteligência humana. Compete a nós outros a programação e a condução delas. Em suma, toda a criação e doação das vantagens de que dispomos procedem de Deus. Entretanto,
É justo reconhecer que todos os êxitos e problemas da utilização pertencem a nós. Espírito, André Luiz. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Passos da Vida, edição ID. 129, 1/4 de hora. Quando tiveres 1/4 de hora à disposição, reflete nos benefícios que podes espalhar. Recorda o diálogo afetivo com que refaças o bom ânimo de algum familiar, dentro da própria casa, das palavras de paz e amor que o amigo enfermo espera de tua presença, de auxiliar em alguma tarefa que te aguarde o esforço, para a limpeza ou reconforto do próprio lar, da conversação edificante com uma criança desprotegida que te conduzirá para frente as sugestões de boa vontade, de estender algum adubo a essa ou aquela planta que se te faz útil, e do encontro amistoso, em que a tua opinião generosa consiga favorecer a solução do problema de alguém. 15 minutos sem compromisso são 15 opções na construção do bem. Não nos esqueçamos de que a floresta se levantou de sementes quase invisíveis, de que o rio se forma das fontes pequeninas e de que a luz do céu, em nós mesmos, começa de pequeninos raios de amor a se nos irradiarem do coração. Espírito, Memei. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Caridade, edição ID. 130, Natal do Coração. Abençoadas sejam as mãos que, em memória de Jesus, espalham no Natal a prata e o ouro, diminuindo a miséria e a necessidade, a fome e a nudez. Entretanto, se não forem iluminadas pelo amor que ajuda sempre, esses flagelos voltarão amanhã, como a erva daninha que espreita a ausência do lavrador. Não retenhas, assim, a riqueza do coração que podes dar, tanto quanto o maior potentado da terra. Deixa que a manjedoura de tua alma se abra, feliz, ao soberano celeste, para que a luz se banhe a vida. Com ele, estenderás o coração onde estiveres, seja para trocar um pensamento compassivo com a palavra escura e áspera ou para adubar uma semente de esperança, onde a aflição mantém o deserto. Com ele, inflamarás de júbilo os olhos de algum menino triste e desamparado e uma simples criança, arrebatada hoje ao vendaval, pode amanhã ser o consolo da multidão. Com ele, podes oferecer a bênção da tolerância aos que trabalham contigo, transformando o altar de teu coração em altar de Deus. Que tesouro celeste pagará o gesto de compreensão no caminho empedrado, o sorriso luminoso da bondade no espinheiro da sombra e a oração do carinho e do entendimento no instante da morte. Natal no mundo é a epopeia do reconhecimento ao Senhor. Natal no espírito é a comunhão com Ele próprio. Ainda que te encontres em plena solidão na manjedoura do infortúnio, sai de ti mesmo e reparte com alguém o dom inefável de tua fé. Lembra-te de que Ele, embrilhando na manjedoura, tinha consigo apenas o amor a desfazer-se em humildade, e, em agonizando na cruz, possuía apenas o coração, a desfazer-se em renúncia. Mas, usando tão somente o coração e o amor, sem uma pedra onde repousar a cabeça, converte-se no Salvador do mundo, e, embora coroado de espinhos, fez-se o Rei das Nações para sempre. Espírito, Memei. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Antologia Mediúnica do Natal, edição FEB. 131, Ternura. Mãezinha querida. Lembro-me de ti, quando acordei para recordar. Debruçada ao meu berço, cantavas baixinho e derramavas no meu rosto pequeninas gotas de luz, que, mais tarde, vim a saber serem lágrimas. Conchegaste-me ao colo, como se me transportasses a brando ninho, e, desde então, nunca mais me deixaste. Quando os outros iam à festa, velavas comigo, ensinando-me a pronunciar o bendito nome de Deus. Noutras ocasiões, trabalhavas, de agulha aos dedos, contando histórias de bondade e alegria, para que eu dormisse sonhando. Se eu fugia, quebrando o pente, ou se voltava da escola com a roupa em frangalhos, enquanto muita gente falava em castigo, afogavas minhas mãos entre as tuas ou beijavas os meus cabelos em desalinho. Depois cresci, vendo-te ao meu lado, a feição de um anjo entre quatro paredes. Cresci para o mundo, mas nunca deixei de ser, em teus braços, a criança pela qual entregaste a vida. E, até agora, dia a dia, esperas,
paciente e doce, o momento em que me volto para teus olhos, sorrindo para mim e abençoando-me sempre, ainda mesmo quando os meus problemas te retalhem o peito por lâminas de aflição. Hoje, ouvi a música dos milhões de vozes que te engrandecem. Quis apanhar as constelações do céu e misturá-las ao perfume das flores que desabrocham no chão, para tecer-te uma coroa de reconhecimento e carinho, mas, como não pudesse, venho trazer-te as pétalas de amor que colhi em minha alma. Recebe-as, mãezinha. Não são pérolas, nem brilhantes da terra. São as lágrimas de ternura que Deus me deu para que te oferte o meu próprio coração, transformado num poema de estrelas. Espírito, Memei. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, O Espírito da Verdade, edição FEB. 132, Mensagem da Criança. Dizes que sou o futuro. Não me desampares no presente. Dizes que sou a esperança da paz. Não me induzas à guerra. Dizes que sou a promessa do bem. Não me confies ao mal. Dizes que sou a luz dos teus olhos. Não me abandones às trevas. Não espero somente o teu pão. Dá-me luz e entendimento. Não desejo tão só a festa de teu carinho. Suplico-te amor com que me educas. Não te rogo apenas brinquedos. Peço-te bons exemplos e boas palavras. Não sou simples ornamento de teu caminho. Sou alguém que te bate a porta em nome de Deus. Ensina-me o trabalho e a humildade, o devotamento e o perdão. Compadece-te de mim e orienta-me para o que seja bom e justo. Corrige-me enquanto é tempo, ainda que eu sofra. Ajuda-me hoje para que amanhã eu não te faça chorar. Espírito, Memei. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Antologia da Criança, edição FEB. 133, No Clima da Oração. A oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas sempre nos reveste de forças para suportá-lo. Não nos afasta dos problemas do cotidiano, entretanto, nos clareia o raciocínio, a fim de resolvê-los com segurança. Não nos modifica as pessoas difíceis dos quadros de convivência, no entanto, nos ilumina os sentimentos, de modo a aceitá-las como são. Nem sempre nos cura as enfermidades, contudo, em qualquer ocasião, nos fortalece para o tratamento preciso. Não nos imuniza contra a tentação, mas nos multiplica as energias para que lhe evitemos a intromissão, sempre a desdobrar-se, através de influências obsessivas. Não nos livra da injúria e da perseguição, entretanto, se quisermos, ele que nos sugere o silêncio, dentro do qual deixaremos de ser instrumentos para a extensão do mal. Não nos isenta da incompreensão alheia, porém, nos inclina à tolerância para que a sombra do desequilíbrio não nos atinja o coração. Nem sempre nos evitará os obstáculos e as provações do caminho que nos experimentem por fora, mas sempre nos garantirá tranquilidade, por dentro de nós, induzindo-nos a reconhecer que, em todos os acontecimentos da vida, Deus nos faz sempre o melhor. Espírito, Memei. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Tende bom ânimo, edição ideal. 134, Oração da Criança ao Homem. Edificaste um mundo novo, em que me veja num futuro melhor. Auxilia-me a ter alegria dentro dele. Deste-me liberdade. Ensina-me a ser livre, sendo feliz. Colocaste-me no centro da cultura, com acesso às mais avançadas experiências. Guia-me os passos para que não me sinta em desequilíbrio e para que o desequilíbrio não me enlouqueça. Dizes que me defendes. Não me recuses os benefícios da escola e do trabalho nem me induzes a qualquer ideia de ódio e separação. Inventastes estradas nos céus. Ajuda-me a construir caminhos em que possa fazer o meu encontro com os semelhantes, no clima da compreensão e da paz. Criaste máquinas preciosas para meu reconforto. Ensina-me a dirigi-las com amor e responsabilidade para que elas não me esmaguem. Desenvolveste o progresso e levantaste a grandeza material em todos os recantos da terra, e agradeço-te por tudo, a ti que me acolhes com tanto carinho e com tanto amor, mas peço, com todas as forças de meu coração para que não me afastes de Deus. Espírito, Memei. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Amizade, edição ideal. 135,
mal pequeninas. Quando afagues teu filhinho no aconchego doméstico, não te esqueças das mãozinhas anônimas, esquecidas no desamparo. Flores rodopiando na ventania, assemelham-se a estrelas perdidas na tempestade. É todo um mar de sofrimento e angústia que te rodeia. Apura a visão para que o